né? Se vai e volta. Então, vamos continuar a instalação do Ubuntu, né? Instalação não, né, gente? Continuar o conhecimento do Ubuntu aí, e aí semana que vem a gente vai instalar outra distribuição para que nós possamos conhecer melhor, né? Qual é a intenção principal dentro do Linux? Primeiro é vocês conhecerem as mais variadas distribuições que existem. Existem diversas, existem muitas mesmo, tá? É lógico que não dá para instalar tudo, né? Nem se a gente trabalhar bastante ali, a gente consegue instalar todas as distribuições disponíveis. Mas a gente vai tentar prosseguir a instalar o máximo que a gente puder, né? Tentar instalar aí o máximo de distribuições que a gente puder para vocês conhecerem bem. Hoje, a parte de instalação é bem tranquila. A gente consegue fazer, todo mundo consegue fazer, porque mudou muito, principalmente a estrutura, né? Mudou muito o jeito de se instalar todas as distribuições, tá? Antigamente, quando nós tínhamos que instalar uma distribuição Linux, nós tínhamos muito mais trabalho, tá? Por que tínhamos muito mais trabalho? Porque as distros eram mais complexas, porque o jeito de se trabalhar era diferente, tá? Então, por isso, né, que essas distribuições elas foram ficando cada vez mais difíceis de instalar numa certa época, tá? No princípio, eram bem difíceis mesmo, tá? A gente muitas vezes desistia de certas distribuições, porque aí o que aconteceu? Quando o pessoal, as distribuições descobriram que eles estavam ficando num nicho de mercado muito pequeno, eles aí perceberam que às vezes poderia ser até um pouco tarde, né? Por quê? Então, assim, por quê? Porque já havia um domínio da Microsoft na área de sistemas, tá? Já havia, a Microsoft já estava dominando o mercado, né? E aí eles tentaram facilitar as coisas muito tarde. Para vocês, assim, terem uma ideia, as primeiras distribuições Linux eram muito complicadas, tinha que ir montando a partição manualmente, era um comando para montar cada partição. E hoje, a gente já viu na semana passada, e eu vou mostrar hoje de novo para vocês, que, né, que isso não é mais tão complexo assim, tem um passo a passo ali que você vai seguindo, tá? Que ele vai fazendo toda a instalação para você, ele vai construindo. Se você não quiser construir nenhuma partição manualmente, você não precisa mais. Então, isso fez com que, né, as distribuições ficassem cada vez menos robustas, né, e menos difíceis de serem usadas. Isso foi a principal novidade, o que deixou o Linux muito melhor. E aí, essa primeira distribuição que a gente vai falar é o Ubuntu, né? A gente falou aula passada, o Ubuntu é uma distribuição da Canonical, né? E a Canonical é gigante. Ela, a princípio, a Canonical ela começa a produzir o Ubuntu principalmente para tentar facilitar. A Canonical ela é meio que uma escola de programadores, só para a gente ter ideia, assim, ter ideia de onde ela nasceu. É lógico que não são todos, mas tudo nasce lá de trás de um projeto de um navegador. Tem até um documentário, depois eu vou pôr para vocês lá no grupo, chama Guerra dos Navegadores, e ele explica um pouco dessa evolução, principalmente da briga da internet, né? Mas o que pouca gente sabe é que, assim, desse primeiro grande navegador, chamava Netscape, esse primeiro grande navegador, ele depois que ele se desfez, surgiram muitas coisas, tá?
por exemplo, uma das coisas que surgiram quando a Netscape se separa, a Netscape era uma gigante, ela brigava com a Microsoft no mercado de navegadores, né? Aí a Microsoft queria comprar o Netscape, a Netscape não quis vender, a Netscape ela foi criada dentro de uma faculdade, era uma instituição universitária, e aí a Netscape, aí tem uma briga lá entre a Microsoft e a Netscape, e nessa briga, né, primordialmente, vira uma guerra de processos. Por exemplo, primeiro, a Netscape ela entra com processo, porque como a Microsoft ela dominava o mercado de computadores, o Windows 95 ele vinha com o Internet Explorer. Né? A Netscape falou que isso daria um domínio do mercado. E obrigou-se a Microsoft a não ter mais, né, o Windows, ou Internet Explorer dentro do Windows. Aí o que aconteceu? A Microsoft foi depois, bastante tempo depois, ela venceu no tribunal. Primeiro ela colocou, ela vai e coloca o Internet Explorer separado. Então você ia lá, você instalava o Windows, ele não vinha com o Internet Explorer, mas dentro do próprio CD você podia instalar ele. Aí depois, passou o tempo, no Windows 98 ele volta. O que foi acontecendo é que com o passar dos anos, né, chega ali no final dos anos 90, a empresa que era dona da Netscape, ela é vendida, né? Ela é vendida por um grupo grande que chamava América Online, que era um grupo de conglomerados de internet. Hoje ele só existe nos Estados Unidos. No Brasil ele foi muito forte entre 98 e 2000. Eu lembro que todo lugar que você ia, você ganhava um CDzinho da AOL. Deixa eu ver se ainda existe o site. Acho que só existe lá nos Estados Unidos mesmo. Tá, é América Online. Vamos ver se ainda existe o site. Tá? Mas ela, há muitos anos já, ela deixou de existir no Brasil. Tá? Então, você recebia um CDzinho e aí você ia lá e criava sua conta de e-mail por 30 dias. Lembrando que na época não era normal ter e-mails gratuitos. Tá? Na época era bem complicado. Nos anos 90 ali, você tinha que pagar para ter seu e-mail. Não era igual é hoje, que a gente tem uma conta e tem um espaço gigante. Isso não existia. Tá? Então, depois o Netscape é vendida para a América Online. E aí algumas pessoas, alguns dos pesquisadores que trabalhavam na Netscape, eles vão e criam a sua própria empresa, que era a Fundação Mozilla, que é a dona do Firefox. Aí outras pessoas criam a Fundação Canonical, que é dona da Ubuntu. Tá? Então, já é assim, é um grupo de pesquisadores que já está há bastante tempo aí a trabalhar aí principalmente com essa área, né, de tecnologia. Tá? A tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, se vocês forem estudar bem ela se desenvolve muito dentro de universidades. Então, o berço da tecnologia é dentro de universidades, tá? Bom, então, só para a gente dar uma voltada aqui, né? Eu sair desse site. Vamos voltar lá no site da Canonical, né? Então, a gente entra para você, se você quiser acessar o Ubuntu, você entra no site ubuntu.com, tá? Eu acho que ele não tem, não me lembro se ele tem o .br, aí não tem, é ubuntu.com. O site ele está em inglês, mas quem não tem facilidade com inglês pode traduzir, tá? Ele vai traduzir do jeito Google de ser, mas traduz. Então, hoje o Ubuntu, ele tem uma parceria com a Microsoft, tanto que a Microsoft usou muito do Ubuntu no Windows 10, tá? E aí agora eles estão junto com o servidor Azure. O servidor Azure da Microsoft é o servidor online, lá em redes. A gente fala muito dele, tá? Muito mesmo. Bom, aí você pode vir aqui, ó, tem a opção de desenvolvedor, opção Enterprise, e tem algumas notícias sobre a Canonical, né? Algumas coisas sobre o que você pode fazer, ó. Esse aqui ele fala que o software do Ubuntu, ele é open source, então um software livre, ele pode rodar no seu desktop, ó, no seu desktop, na nuvem, ou apenas a sua
conexão com a internet. O que quer dizer isso aqui? Ó? Ele funciona na nuvem, ele funciona como um servidor, ele pode ser apenas virtualizado, ele pode rodar no seu desktop e ele pode trabalhar no IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas. Tá? Então, o Ubuntu ele vai trabalhar muito bem no conceito novo, que a gente chama de internet das coisas. Tá? Vocês vão ter um conteúdo extra que está lá no site depois, vocês podem acessar. É muito bom saber sobre a internet das coisas, tá? É tudo que pode facilitar a sua vida, né? Que você usa a internet para fazer, tá bom? Bom, continuando então, aí você vem aqui na opção download, e aí tem aqui a versão desktop. Hoje nós estamos na versão 20.04, né? Então, o que quer dizer a versão? Tá aqui, eu já expliquei para vocês também. 20.04 LTS. LTS quer dizer Long Term Support, quer dizer um suporte por longo tempo. Então, essa versão aqui, ó, se você baixar ela, se você clicar aqui na opção desktop e clicar aqui em Downloads, você vai ter suporte a essa versão por 5 anos. Então, ele fala aqui, ó, essa é a última versão LTS, tá? Que foi lançada, é evidente. Pode ser que lance mais, para PC e desktops. Ela tem um suporte longo, né? Por 5 anos, até abril de 2025. Você vai ter suporte grátis de segurança e updates, atualizações garantidas. Toma cuidado que esse free aqui, lá, quando a gente fala free, se você for no Google Tradutor e traduzir só free, ele quer dizer grátis, ele vai te nomear como grátis. Mas tem que tomar bastante cuidado que quando você está trabalhando com software livre, free quer dizer livre, aberto, tá? Não quer dizer só grátis, tá? Porque essa licença tem software livre que ele não é grátis, tá bom? Tem isso também, tem que tomar bastante cuidado. E aqui também, ó, se a gente voltar aqui no download, tem as opções para servidores, tá? Também está no 20.04, também é longo o seu suporte. Qual que é a principal diferença entre o servidor Linux e o desktop Linux? O servidor Linux não tem parte gráfica. Então, ele tem os mesmos serviços que o Microsoft tem, mas ele não tem ambiente gráfico. Vocês vão ver isso aí quando a gente chegar em redes. Só voltando, então, assim, ó, outra coisa também, deixa eu voltar aqui no desktop, que a gente tem que ver é o seguinte: apesar de aqui você já ter acesso à última versão, você pode criar aqui, ó, veja outros downloads alternativos. É para você verificar versões anteriores do Ubuntu, tá? Aí tá aqui, ó, tem a 18.04 LTS, e tem aqui, eu estava usando, ó, essa 16.04, ela é muito boa, tá? 16.04 é muito boa. Eu dei uma trocada aqui, eu estou usando um outro, mas é porque eu preciso usar para passar para vocês. Mas essa 16.04 é muito boa mesmo. Agora eu estou com um outro bichinho aqui, um outro notebook. Eu estou só instalando algumas distribuições para poder estar testando, para poder trabalhar com vocês melhor, tá? Então, mas se você quiser baixar o Ubuntu, essa 16.04 está muito boa. E os requisitos de instalação dele é um pouco inferior do que é lá o 20.04. O 20.04 é muito pesado, tá? Se a gente for utilizar o 20.04, ele é muito pesado mesmo. A metodologia de baixar é a mesma. E às vezes as pessoas se perguntam assim, como a Canonical ganha dinheiro? Né? A Canonical sobrevive do quê? Porque isso aqui tem um custo, né? Você tem que ter uma equipe de programação. Não é um cara que faz isso aí. São vários, tá? E aí, por exemplo, nas vezes que você vai baixar, ele te pergunta se você quer fazer uma doação, e você pode também financiar, ser um financiador do projeto, tá? E assim por diante. É por meio de doações e alguns trabalhos também, softwares que a empresa, algumas startups que a empresa tem. Então aqui, ó, por exemplo, além da opção desktop, foi que a gente vai instalar, a opção server,
A opção Raspberry, vocês já viram Raspberry? Raspberry é aquele computadorzinho que é pequenininho, ele parece muito com o... Parece muito assim, ele é similar ao nosso querido Arduino, que a gente vai ter aula, mas ele é um computador mesmo, né? O Raspberry Pi é da Intel. Internet das coisas, internet das coisas, e o cloud, que é tudo nas nuvens, tá? A programação das coisas em cloud, ela tem crescido muito, tá? Por quê? Porque mais e mais pessoas não querem, ou empresas principalmente, né? Elas não querem investir num parque tecnológico. Às vezes você ter um data center, às vezes não, é muito caro para manter ele também. Hoje as nuvens ela te oferecem uma segurança gigante. Quando você pega uma empresa que é grande, que você sabe que não vai te dar problemas, você acaba optando por trabalhar nas nuvens. Bom, vamos lá para a instalação, depois a gente volta aqui. Então, quando a gente vai instalar o nosso querido Linux, o nosso querido Ubuntu, né? A gente vem aqui, a gente carrega ele, clica no menu iniciar, tá? E aí é o seguinte, você baixou lá a ISO, é igual trabalhar quando você precisa trabalhar com o seu com o carregamento do Windows. É a mesma coisa, você vai queimar uma ISO, você vai gravar a ISO, seja ela num pendrive, ou seja ela em um DVD, né? E aí você vai dar boot normal, ele vai começar a iniciar, tá? Ele vai começar a carregar, ele vai carregar algumas opções, depois ele vai começar a carregar o seu sistema operacional. O Ubuntu, né? Ele tem algumas outras particularidades, tá? Por exemplo, dos sistemas, essa distribuição, a 16 já é meio pesadinha, a 20 está bem pesada, mas assim, o que eles apostam? Por ele ser um sistema mais forte, eles apostam que a pessoa que vai instalar, ela tem uma máquina que suporte isso aí, tá? Então, se o seu computador for bem básico, opte por distribuições que sejam mais simples, tá? Por exemplo, o Linux Lite, que é uma distribuição bem simplesinha. Então, carrega a tela de instalação, ele vai te dar a opção de uso do Ubuntu ou de instalar. Vamos escolher português aqui. E uma particularidade, tem uma particularidade aqui do Ubuntu, o server 2020 LTS, né? Ele não tem português. O 2004 ele não tem distribuição em português, só em inglês. Na verdade, não só em inglês, tem outras línguas também, mas a mais próxima para nós é o inglês, tá? Então, quem for optar pela instalação aí do nosso querido 2004, tenha isso em mente, tá? O server. Depois nós vamos ver ele lá em redes. Bom, e aí você tem aqui, ó, a opção experimentar o Ubuntu. Experimentar é o quê? Ele vai iniciar o Ubuntu normal, só que ele não vai instalar nada, ele vai aparecer o sistema aberto, normal, como se estivesse em utilização, tá? Só que ele não vai carregar nada, tá? Ele não vai instalar nada. Por exemplo, vamos supor que você tem alguns arquivos no seu HD, ele não vai fazer nenhum tipo de modificação, tá? Ou então já a opção instalar. Vamos na opção instalar, porque como ele é bem demoradinho, né? A gente já vai e depois a gente vai explicar as outras coisas para vocês. Bom, ele pergunta se quer baixar atualizações enquanto instala. Igual eu falei semana passada para vocês, geralmente eu já vou instalando. Geralmente eu já vou instalando e baixando as atualizações, tá? Mas o que acontece?
quanto mais tempo você for, né? Por exemplo, vamos supor, às vezes sua internet no dia não está legal, ou, né, que acontece muito com a gente, né? Ele vai demorar mais a instalação, tá? Isso aqui também você pode baixar depois. Você pode vir aqui depois, tá? E baixar ele. Não tem problema, não. E software terceiro, aí é se você, por exemplo, quiser instalar alguma coisa que seja proprietário. Por exemplo, você tem um MP3 lá e ele é auto-room, às vezes ele tem um software dentro dele, tá? E aí, se você não habilitar essa opção, tá? Ele não vai, por exemplo, deixar você copiar música, tá? Isso é quase... Hoje em dia não tem mais, né? Hoje acabou isso aí. Isso aí era muito utilizado quando na época, a gente precisava baixar muita música. Hoje não se usa mais, tá? Só quem teve o casar sabe que é triste baixar música, né? Bom, aí você tem a opção apagar e instalar, né? Ele vai criar todas as partições para você, ele vai fazer todo o mecanismo de busca para você, tá? Então, ele vai instalar tudo. Vamos supor que você já tivesse o Windows instalado. Vamos supor aqui, você já instalou 10, você deu boot e você não criou partição alguma. Aqui, ele vai te avisar, ao invés vai criar mais uma opção, ele vai falar assim, instalar o Ubuntu lado a lado com o Windows. Nós vamos fazer isso aí também. Vou mostrar para vocês como funciona, tá? Mas nós vamos aqui na opção avançada, só para a gente ver as partições, pelo menos as principais. Continuar. Quando você instala o Windows, chega nessa parte aqui, ele vai te mostrar como se a partição não tivesse um sistema de arquivos pré-definidos, tá? Então, o que quer dizer isso aí? Quando ele não tem um sistema de arquivos pré-definidos, tá? Ele não criou nenhuma tabela ainda. Lá no Windows, se você clicar nele e avançar, ele já vai criar para você. Aqui também. Se eu der um instalar agora, ele vai montar tudo para mim, tá? Ele vai montar toda a estrutura de partições e eu não preciso mexer em nada. Mas a gente vai criar passo a passo. Então, primeiro de tudo, eu crio aqui nova tabela de partição, ele vai avisar que eu selecionei um disco para ser particionado, se tiver arquivos lá, eu vou perder. Clique em continuar. Aí aqui está o meu disco inteiro, todo o meu espaço livre. Agora eu vou começar a nomear as partições para ele, tá? Como que eu vou fazer isso aí? Eu clico aqui no botãozinho mais, e aí a primeira partição que eu vou criar é a swap. O que é a swap? Eu já falei para vocês, é a partição de memória, é a área de troca. Como é que ela vai trabalhar? Ela auxilia, né, o processador quando há necessidade, né, de uma troca de informações. Então, por exemplo, você está com a sua memória cheia e aí ele vai e precisa de mais memória. Ele pega o que está em segundo plano, o que não está sendo usado, e joga na swap, tá? Então, eu escolhi aqui, vamos deixar ela como primária. Vamos clicar aqui, área de troca swap. Dei OK. Ele criou a primeira partição para mim. Continuando. Clico no espaço livre de novo. Clico no maisinho. E aí eu vou criar agora a partição de sistema. Qual que é a partição de sistema? É a barra. Vou deixar 10.000. E aí eu venho aqui, escolho a opção ext4. Por quê? Porque é a mais nova, tá? Eu posso mudar aqui meu sistema de arquivo. Mas a ext4 é como se fosse o NTFS nosso. Então, do Windows, né, nosso. Quando você escolhe a opção NTFS lá dentro do Windows, você está fazendo o mesmo trabalho aqui ao escolher o ext4. E o ponto de montagem é a barra. A barra é a única partição que você é obrigado a criar. Tá? Não tem como iniciar nada sem você estar com a barra criada, tá bom? Ok? Se eu agora der instalar, todos os diretórios ele vai colocar dentro da barra, certo?
Sobrou mais um espaço e aí eu vou criar um diretório para documentos. Vou deixar todo esse valor, vou deixar o mesmo sistema de partição, ext4, e aí eu vou criar a barra home. Barra home é para os documentos. Vou dar OK. Ele vai terminar de criar e agora eu criei. Ó, eu tenho aqui ó, um espaço para minha swap, todo esse espaço em laranja para o meu sistema e o espaço em azul para documentos. Vou dar o instalar agora. Ele vai avisar como ele vai montar as partições, a estrutura, né? Eu dou um continuar. Bom, aí ele vai te perguntar onde você está, né? Geralmente, aí aqui tá certo, é São Paulo mesmo, tá? É o nosso fuso horário. A gente vai em continuar. Bom, aí ele pergunta o layout do seu teclado. Nossa, aqui é Brasil ABNT. Aí tem alguns meios, ó. Por exemplo, você pode clicar aqui para testar, ó. Vou um cedilha aqui. Ou você pode aqui, ó. Você clica aqui, ó, detectar. Vamos supor que você não sabe. Eu não sei qual que é o meu teclado, qual teclado eu estou usando na hora. O que eu venho? Eu clico aqui, ó, detectar meu teclado. Aí ele vai pressionar. Por favor, pressione uma das teclas a seguir. Pressionar o Y. Aí ele pede o W. Não, eu não tenho essa tecla aqui. Essa também não. Essa sim. Pressionar aí. Ah lá, português, Brasil. Já era. Escolheu o meu teclado, dou em continuar. Aí ele vai começar a pedir suas informações. Então, primeiro nome, você pode pôr qualquer nome. Vamos pôr aula Linux. Ubuntu. Aula. Ubuntu. Aula. Então, aqui é o nome de usuário, você pode pôr o que você quiser, né? Pode ter espaço, pode ter maiúscula e minúscula. O nome do computador, ele tem que ser tudo junto, sem acento, sem caractere especial. E o nome de usuário eu posso pôr, por exemplo, o underline. Ele deixa, tá? E depois a senha, ele não deixa passar sem senha. E essa senha, você tem que colocar uma senha legal, por quê? Caso você coloque uma senha que seja uma senha que a gente chama que não é uma senha forte, por exemplo, tá? Pode acontecer de alguém pegar essa senha sua e acessar o seu sistema. Então, por isso que o Ubuntu ele te pede uma senha forte, geralmente. Você dá avançar, ele começa a instalar, copiar os arquivos, instalar o Ubuntu aí. Bom, vamos continuar lá. Aí vocês vão notar que tem umas coisas que eu acabo repetindo muito, tá? Por que isso? Porque porque a gente acaba tendo um contato uma vez por semana, de uma semana para outra, pode ser que vocês tenham tido algum tipo de esquecimento, ou alguns de vocês não viram a aula passada, e assim por diante, tá? Aí, também é para vocês irem gravando. É lógico que às vezes tem pessoas que gravam com mais facilidade, né? E tem pessoas que têm mais dificuldade para gravar as coisas. Principalmente quando é um assunto que é assim, um assunto que não é do dia a dia. Por exemplo, instalação do Linux, não é todo dia que vocês vão nem para trabalhar com isso. Eu vou ser sincero para vocês, até hoje se dá para contar no dedo o número de clientes que pediram para eu instalar o Ubuntu ou Linux, qualquer distribuição. Ao contrário, já aconteceu bastante. Né? Teve uma época que, entre os anos de 2004, 2005, assim, para frente, teve uma época que quando o governo lançou um programa que chamava Computador para Todos, e aí ele vinha com Linux. Tá? E aí, nossa, eu fiz muita mesmo instalação do Windows, tirando o Linux e colocando o Windows, tá?
Bom, vamos lá. Também tinha uma distribuição que eram duas. Bom, continuando. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, basicamente, se você não mexer em nada, existem dois usuários dentro do Linux, tá? Um usuário vai ser o usuário root, que é o usuário administrador, e um usuário vai ser o usuário comum, tá? Qual que é a diferença principal entre um e outro? A diferença principal é que um usuário, o usuário administrador, ele tem acesso total. O usuário comum, ele vai ter um acesso limitado. Só que qual que é o diferencial? Você pode ir atribuindo permissões para ele. Por exemplo, você quer que um usuário comum, ele instale programas. Você pode ir atribuindo lá alguns tipos, tá, de permissão. Total, só se você tornar ele root. O administrador, o root, ele também tem essa opção. A bash, a gente viu, é onde é o interpretador de programas. Então, é onde você vai digitar todos os comandos que você precisa, ou que você necessita de uso aí. E a bash, ela fica um passo do kernel. Quando a gente for lá, abrir o terminal e for digitar os programas, e for digitar os comandos, tá? A shell ou a bash, ela vai interpretar esses comandos, tá? E aí o kernel vai fazer a execução. O kernel do Linux, todas as distribuições usam o mesmo kernel, né? Então, todas as distribuições, elas usam o mesmo kernel, a mesma arquitetura de kernel, tá? E aí, isso faz com que, né, o Linux, ele tenha praticamente o mesmo método de desempenho. Então, todas as distribuições, elas acabam utilizando o mesmo kernel. Quem mantém o kernel, o núcleo, todo ele atualizado e todas as suas funções, é a Linux Foundation, tá? E esse é o terminal, a gente já viu, já a gente vai ver ele na prática e ver como é que ele funciona, principalmente em alguns comandos aí que a gente vai utilizar bastante. E, na verdade, gente, vocês têm que entender que no Linux, o Linux mesmo é só esse terminal aí. A parte gráfica, eu já falei para vocês, é um programa, é um software que roda, tá? E ele vai rodar a interface gráfica. Mas o que manda mesmo é o terminal. Tanto que algumas coisas, algumas configurações, elas não rodam, ou não é questão de não rodam, né? Elas não são possíveis fora do terminal. Aí a gente acabou de criar as partições, né? As partições no Linux, uma coisa que a gente tem que lembrar é que elas têm nome, tá? As partições dentro do Linux, elas não são apenas alguns códigos vazios. Então, elas têm nomes, por exemplo, a gente utilizou ali a partição, a barra, que é a partição de sistema, né? A gente usou a swap, né? Está aqui, né? Que a gente usou. Então, a gente utilizou aqui, ó, nós criamos lá a barra, nós criamos a swap e nós criamos a home, que aqui não está criada, ou pelo menos não está no ponto de montagem aqui. Então, os diretórios ou as partições dentro do Linux, elas têm nomes, tá? E aí a gente tem que se acostumar, cada nome ou cada partição daquela, ela tem uma função específica e um uso específico dentro lá do Linux, tá? E aí, às vezes, as perguntas que a gente não quer escalar, qual escolher, Windows ou Linux? E na aula passada a gente falou um pouco disso aí, eu falei dos problemas que eu tive, tá, com o Windows, por isso que eu dei um tempinho com o Windows na minha máquina, principalmente, né? E o porquê, né? Eu optei por trabalhar com a distribuição Linux, né? Eu tenho hoje fixo o Fedora rodando na minha máquina, né? Mas eu preciso usar o Windows também, já falei isso para vocês. Eu tenho algumas coisas que eu só consigo rodar dentro do Windows, então não tem jeito, eu não tenho como abrir mão do Windows hoje,
né? Atualmente, eu preciso dele, então, por isso, né, o meu trabalho é bem mais complexo, muitas vezes, por causa do uso, né, do nosso querido Windows aí no meu dia a dia, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente? O que vocês têm que ter em mente é que o uso, né, do Windows, principalmente, caso haja necessidade, né, você vai fazer por causa de algum programa específico que você precisa. Então, por exemplo, às vezes você precisa de um programa mais específico, né? Por exemplo, igual no meu caso aqui, como eu tenho turmas de informática, eu preciso dar aula de Photoshop, de Illustrator, e aí alguns softwares não rodam dentro do Linux. E aí, você necessariamente vai precisar rodar o Windows, igual eu aqui, não tenho o que fazer. O que eu podia fazer é criar um ambiente virtual, né, dentro do próprio Linux, rodar na máquina virtual e instalar os programas. Mas aí tem programa que é muito pesado, tipo Premiere, para edição de vídeo, por exemplo, e eu perderia muito tempo. Então, no meu caso, acabaria não compensando eu fazer esse tipo de coisa. Bom, e aí a gente falou bastante sobre as licenças. Aí na página 55, ele mostra para vocês as liberdades. Então, ele fala aí, liberdade número 1, liberdade de executar o programa a qualquer propósito. Liberdade 0, perdão, né? A liberdade 1, liberdade de estudar o programa, verificar como ele funciona e adaptá-lo. A liberdade 2, de redistribuir essas cópias. Então, você pode tirar a cópia e distribuir para todo mundo. E a liberdade 3, de aperfeiçoar o programa e mandar ele com os seus aperfeiçoamentos, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte: existem diversas distribuições dentro do Linux, tá? Diversas licenças dentro do Linux. Vamos falar dentro do software livre, que é mais interessante. Existindo essas diversas tipos de licença, o que vocês têm que entender é o seguinte: cada licença ela atribui um tipo de funcionalidade que você pode ter. Então, já falei, existem diversas, cada uma com um texto que você deve seguir na hora de executar uma distribuição, ou então na hora que você vai entrar para programar, por exemplo. Mas duas são as mais usadas. A BSD, que ela vem de Berkeley e do MIT. O MIT é a maior faculdade de tecnologia do mundo, tá? E ela, a grosso modo, ela fala que você pode fechar o seu código, né, e vendê-lo. O mais famoso que usa essa licença é o Apache. Eu falei para vocês também, é um servidor que a gente utiliza muito em web, lá no curso de informática. Quando tem que armazenar as páginas, a gente usa um servidor Apache para armazenar eles, porque o Apache ele funciona tanto online quanto offline. Então, a gente tem essa particularidade de uso, tá? Então, eu posso usar ele tanto online quanto offline, que eu não vou ter problema. E a GPL, aí essa é a licença que a gente chama de mais raiz dentro do Linux. Ela você não pode impedir qualquer restrição e qualquer modificação. Ela é chamada de copyleft, então você obrigatoriamente você tem que distribuir o seu produto e liberar ele aberto, igual você pegou ele. Geralmente, quando a empresa ou o desenvolvedor ele vai trabalhar com um tipo de distribuição, ou ele vai começar a estudar um tipo de distribuição, ele já pega aquela distribuição e trabalha com o mesmo tipo de licença, tá? Para não ter problemas. Bom, e aí a gente falou bastante do Ubuntu, né? Do que ele é, principalmente, né? O Ubuntu ele é um sistema base Debian, e todo sistema que vocês verem que são base Debian, vocês vão distribuir, principalmente essas atualizações, ele tem uma similaridade muito grande com o Windows, tá? E a principal proposta, o diferencial principal do Ubuntu tá aqui embaixo, ó.
Esses dizeres aqui embaixo, aqui, que é oferecendo um sistema operacional que qualquer pessoa possa utilizar sem dificuldades, independentemente de nacionalidade e nível de conhecimento ou limitações físicas. Por que eles fizeram essa proposta? Porque quando o Ubuntu é lançado, todas as distribuições Linux eram muito complexas e era a principal reclamação da comunidade. Quando a pessoa ia migrar para o Linux, a primeira coisa que ela falava, é difícil de usar. Então, esse difícil de usar fez com que o Linux, né, demorasse muito para entrar na vida das pessoas. Aliás, se a gente for ver sinceramente, dificilmente você vai ver uma pessoa com conhecimentos básicos, a não ser que seja obrigado, usando o Linux. A Microsoft ela está anos à frente, e aí talvez a comunidade software livre tenha demorado um pouco, principalmente para colocar as suas ideias no ar. Então, o significado Ubuntu é uma palavra africana, quer dizer, humanidade com os outros, né? E aí, se vocês notarem bem, o seu logo aqui são 3 pessoas de mãos dadas, né? 3 pessoas ali de mãozinhas dadas que fazem o logo do Ubuntu. Bom, a gente mostrou a instalação. Então, a principal questão dentro do Ubuntu é a facilidade de se instalar. Igual eu falei para vocês, como ele é base Debian, Debian é o principal, é como se fosse o pai e seguisse umas ramificações. Então, o Ubuntu, o Mint, o Lite, algumas outras distribuições, elas são base Debian. Então, eles seguem a facilidade de instalação. Tá? Algumas são mais leves, outras são mais pesadas, mas todas elas procuram seguir o mesmo nível, o mesmo jeito de se instalar. Bom, e o kernel, já falou bastante sobre ele, o kernel é o núcleo, a parte central do sistema. Igual eu falei para vocês, o kernel do Linux, ele é igual em todas as distribuições, tá? Então, todas as distribuições, ele é idêntico, tá? Então, esse kernel, ele vai fazer, né, com que o Linux trabalhe de maneira melhor. A função do kernel é fazer o hardware e o software conversar, tá? Essa é a função principal dele, dentro do núcleo, tá? E aí, a intenção principal da comunidade Linux é fazer com que ele esteja cada vez mais aperfeiçoado. Bom, e a estrutura de arquivos é idêntica ao que a gente tem lá dentro do Windows, né? Ele é separado por pastas, e aí tem uma árvore de pastas, tem uma estrutura que é bem similar ao que a gente tem no Windows da Microsoft. Uma coisa muda, difere do Windows. É isso aqui, ó. O Linux é case sensitivo. Então, se você colocar um arquivo assim, ó, com esse nome, ou uma pasta, já a gente vai criar e eu vou mostrar para vocês, e criar uma pasta assim, ele vai entender como se as duas pastas fossem duas pastas diferentes. No Windows isso não existe. Se eu criar uma pasta assim, ou assim, o Windows ele vai entender que é tudo uma pasta só. Ele não vai deixar você criar no mesmo lugar. Se eu fizer esses mesmos comandos aqui lá na hora de criar as pastas no Linux, ele vai criar 4 pastas diferentes, porque ele é case sensitivo. Então, ele diferencia maiúscula de minúscula. Para ele, quando você digitar um valor em minúsculo, e um valor em maiúsculo, você está digitando valores diferentes. Tanto que, dentro do Linux, e aí a gente leva também para a programação, isso aí, dentro do Linux, costuma-se digitar tudo em minúsculo. Então, quando a gente vai digitar algo dentro do Linux, costuma-se fazer isso todo em minúsculo, tá? Para que nós não tenhamos problema. Quando nós estamos programando, em qualquer linguagem de programação, quase 90% do tempo,
nós digitamos a estrutura em minúsculo também, para que nós não tenhamos problemas, tá? E aí, os diretórios, a gente já viu lá na criação, né? Igual eu falei para vocês, o nome dos diretórios, das pastas, elas também são case sensitive, e só que aí ela não permite, por exemplo, o mesmo nome no mesmo diretório, tá? Ela tem uma estrutura bem mais complexa. Algumas pastas você não consegue mover de lugar e assim por diante. Apesar de que você poder criar os seus diretórios da maneira que você achar melhor, né? Se você, por exemplo, não é um usuário administrador, você não tem tanta liberdade assim. Nós estamos. Então, ó, aí na página 68, ele mostra a árvore de diretórios dentro do Linux, né? Então, já a gente vai abrir. Essa é a raiz. Se você não mudou nada na sua raiz, ela vai aparecer com essa estrutura aqui, tá? Vai aparecer dessa mesma maneira. Então, ele tem toda uma estrutura voltada para que você possa conhecer melhor o ambiente de programação aí dentro, tá? E o jeito, principalmente, de se utilizar esses diretórios, tá? O jeito que você pode trabalhar melhor. Bom, aí na página 70, ele mostra um pouco do resumo desse esquema de diretórios e o que cada um faz. Então, o primeiro que ele te mostra é o raiz. O raiz ele é o diretório de sistema. Então, se você não mudar nada, se você não fizer nenhuma mudança na metodologia de configuração, ele vai jogar tudo lá dentro da raiz, tá bom? Então, desde que você não configure nada, ele joga tudo na raiz. A home é a pasta pessoal, nossa pasta de documentos. A bin é de arquivos binários, principalmente a área de programação. A USR ficam os nossos softwares, toda a raiz do software fica ali, e as bibliotecas que você vai precisando. Tem muitos softwares que a gente usa que depois ele necessita de atualização. Então, como ele necessita de atualização, tá? Ele vai buscar dentro dessa pasta. O etc é de configurações, a dev de dispositivos, MNT de montagem. O que quer dizer isso aí? Por exemplo, o que quer dizer a montagem? Quando você coloca um pendrive dentro do seu computador, no Linux, ele não vai acionar automaticamente, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a procurar ele, né? E aí, como ele não aciona automaticamente, você vai começar a trabalhar com essa estrutura, tá? E aí, essa estrutura ali dos diretórios, né? Ele vai montar para você e ele vai acionar. Por exemplo, eu tenho 2 HDs. E aí eu não particionei um HD lá na instalação do Linux. Se você for usar ele, você tem que montar ele. É dentro dessa partição que ele vai guardar essas informações. O diretório de boot, aí é os arquivos de inicialização, similar à pasta ini lá do Windows. Os var é os logs e variáveis. Esse var, quando você está fazendo uma atualização, ele é o que fica segurando para não dar erro, tá? Vamos supor, deu algum problema, deu algum problema na minha atualização, meu computador desligou. Os arquivos que estão dentro da var voltam para o sistema, tá? E aí você não tem problema. Por isso que não se corrompe o Linux. Muito difícil. Na verdade, eu acho que eu não me lembro de comigo ter acontecido isso, de ter corrompido o Linux, desde que você não tenha problema físico, né? Eu tenho um problema no HD, por exemplo. Se você tiver um problema físico, não há sistema operacional que vai de jeito, né? Tá bom? E o último root é a pasta do administrador, né? Se você for um usuário comum, nem acessar ela você consegue. Para acessar, você precisa ser um usuário
administrador. Bom, aí na página 71, ele mostra alguns outros ali, né? Alguns outros que não tinham ali. Deixa eu ver um que seja interessante. É o PROC, que é o último ali da página 71, que está naquela imagem, tá? Que é o diretório que controla o kernel. O diretório que vai controlar o kernel, ele está dentro dessa pasta aí que a gente chama PROC, tá? Que é a nossa pasta de procura. Bom, aí na página 73, ele vai começar a falar para vocês sobre os grupos de usuários, né? Então, como funciona o grupo de usuários? Esse grupo de usuários que a gente trabalha, a gente pode trabalhar com diversos. O Linux, ele é multi-usuários, ele é multitarefas, tá? Então, por exemplo, você não precisa necessariamente ter apenas um usuário dentro do sistema. Você pode ter diversos. Mas você vai identificando ele. E aí, ó, você vai ver, ó, aí no livro ele te mostra. No terminal, os usuários limitados são identificados com o cifrão. Já nós vamos ver isso aí, vocês vão entender de maneira melhor, né? Então, quando você vê lá, você vai dando um comando e você vê que o usuário está sendo identificado com o cifrão, isso quer dizer que esse usuário, ele é um usuário comum. Se ele tiver com a hashtag, tá? Ele é um usuário administrador, tá? Já a gente vai notar isso aí. Na prática é bem mais fácil, tá? E a shell é o interpretador. Lá onde a gente chamou de bash, né? A gente chama de shell. Então, a shell, ela é o interpretador dos comandos dentro do Linux, né? Então, dentro do Linux, a gente tem um interpretador que a gente chama de shell. Tá? Bom, então, continuando aí. Então, continuando, né? Outra determinação e denominação dentro do Linux também é sobre alguns comandos, tá? Se a gente começar aí na página 74, tem vários, né? Que a gente vai conhecendo. Então, cada comando, ele vai ter uma ação específica, tá? Cada comando que a gente utilizar, né? Ele específica de uso, principalmente. Então, vou voltar aqui, só voltar um negócio. Então, assim, cada comando que a gente vai utilizando dentro aí do Linux, ele vai executar uma ação. E os comandos, a gente vai usar evidente lá dentro do terminal. Então, a partir daí da página 74, ele começa a te mostrar alguns comandos básicos dentro do Linux, né? Então, por exemplo, tem o cd, que a gente chama de change directory, para mudar de diretório. O ls é para listar os arquivos. O mkdir é para criar a pasta. rm é para remover, né, uma pasta. apt-get é para instalações. Esse vu, ele está ali na página, ele está aí na página 79, é para ver quem está logado na hora, tá? cp é para cópia, pwd é password, e o comando free, tá? É para ver a memória que você tem livre, certo? Bom, vamos lá ver isso. Vamos ver se ele já acabou. Acabou aí a minha instalação.
Posso clicar em reiniciar, para reiniciar o meu sisteminha. E vai começar a carregar. Já ele vai pedir para eu tirar o meu dispositivo, né, para ele iniciar. E ele vai carregar o meu line. Então, ver que ele começa a carregar o sistema de partições, né, e vai mostrando ali o uso que a gente tem, tá? Terminar de carregar. Pronto, iniciou. Ele iniciou, eu coloquei lá por padrão para ele iniciar com o nome do usuário e uma senha, né? Você pode, lá na hora de instalar também, pôr para ele não iniciar, para ele não pedir a senha, perdão, só por questão de comorbidade, tá? Bom, primeiro de tudo, abrimos o nosso querido sistema aqui, bem bonitão. Vocês vão notar que mesmo essa distribuição, ela é um pouco pesadinha, tá? Essa distribuição aí, o 1604, ela já é uma distribuição ela tem uma distribuição bem pesada e a 20 está muito mais, tá? Então, se você tiver um computador que não seja, assim, de uma configuração legal, né, optem por uma distribuição mais antiga. Qual que é o problema do Ubuntu também? Igual eu falei, essa 1604, ela é a última que está tendo suporte, a mais antiga que está tendo suporte, tá? As outras, se você baixar, por exemplo, a 13 LTS, a 14 LTS, ele não tem suporte mais, já deu 5 anos já. Bom, então aqui, ó, aqui estão alguns programas, aqui nessa lateral, aqui é como se fosse o iniciar, você pode pesquisar o que tem instalado dentro do seu computador, né? Aqui é o navegador, nosso querido Firefox, aqui é um aplicativo de texto, esse é um aplicativo de planilha eletrônica, e esse aqui é um aplicativo de apresentação. Então, aqui, você vai ver os seus arquivos e olha lá, vamos ver a estrutura de arquivos que ele trabalha. Ele vai abrir a home por padrão, tá? Ó, vai abrir minha pasta pessoal, mas a gente pode clicar aqui em computador e a gente vai ver a árvore de arquivos dentro do Linux. Olha lá. Se eu tentar abrir o root, ó, ele não deixa. Por que ele não deixa? Porque apesar de eu ter colocado a minha senha lá, eu não estou logado, eu não tenho acesso, tá? As outras eu tenho acesso, até porque se eu for fazer alteração, ele não vai deixar. Então, se você for notar bem, a estrutura de pastas do Ubuntu ela é bem parecida com isso, tá? E para criar pasta é a mesma coisa. Criar uma pasta, aqui, botão direito, nova pasta. E aí, ó, vou mostrar para vocês. Ó, vou criar a pasta Lucas. Lembra que eu falei que era case sensitive? Eu vim aqui, ó, nova pasta, criar só com L minúsculo, ele cria as duas pastas. Tá? Ele não diferencia uma da outra. Para ele, isso aqui são diferentes, tá? E aqui tem, ó, se você quiser desligar, tem algumas questões de configurações, ó, pode desligar, suspender, pedir para reiniciar. Quem está logado, sou eu que estou logado, tá? Já tem algumas configurações, você pode trabalhar também, mas são configurações bem básicas, configurações que qualquer usuário poderia alterar. Aí, tem configuração de conta, e umas coisas bem basiquinhas. Opa. Que você pode adicionar e remover aqui sem que você seja administrador. Tá? É mais configurações do sistema aqui, tá? Mas o que manda aqui é o terminal. Então, primeiro, como é que a gente acessa o terminal? Você pode vir aqui, ó, no pesquisar, digital, terminal.
Vou usar esse aqui mesmo. E aí a gente pode experimentar alguns comandos. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ver, né, tá lá nos usuários, né? Então, a gente viu aqui, ó, ele fala na página 73, e quando você vê um cifrão, ó o cifrãozinho aqui, ó, tá vendo? Ele é um usuário comum, então ele não tem muitas permissões. Se eu der um ls aqui, ó, vou dar só para mostrar um negócio. Vamos lá para a barra, ls. Vamos tentar entrar na pasta root agora. Então, para entrar numa pasta, é cd o nome da pasta. Olha lá, ó, ele não deixa eu entrar. Por que ele não deixa eu entrar? Porque eu sou um usuário comum. Tá? Então, cd quer dizer change directory, né? Ir para o diretório, dou um espacinho e digito o nome. Então, vou tentar entrar ali de novo, ele não vai. Vou voltar para home, ó. cd espaço home, aí ele deixa. Tá? Se eu der um ls aqui para listar, ele vai mostrar que ele tem só a pasta aula Ubuntu e mais nada. Mas se eu for lá na pasta documentos, né? Que eu nem mais onde eu criei. Não mais onde eu criei os arquivos, tem na imagem. Então, vou entrar aqui no aula. Agora vamos lá. Vamos ver onde eu criei. Foi no documento? Não. Então, vamos voltar uma. Imagem. Olha lá minhas pastinhas lá, as duas. Se eu quiser criar mais uma, já uma agora com o Ué. Olha lá, criei mais um. Uma das coisas interessantes do Linux é que ele não se avisa se deu certo. Aqui, por exemplo, ó, eu dei o comando mkdir, o nome da pasta, ele criou a pasta. Só que ele não avisou nada embaixo. Quer dizer que deu certo. Tá? Bom, então a gente estava falando sobre usuários, eu estou trabalhando com usuário comum. Como é que eu faço para virar administrador? Eu venho aqui, ó, digito o comando sudo, quer dizer super user, aperto Enter, ele vai pedir minha senha, eu digito a senha, e uma das coisas que vocês vão perceber é que ele não faz nada, ele não altera nada. Mudei, agora eu sou root, ó. Olha o que apareceu aqui. Além de mudar aqui, ó, ele muda aqui, ó. Aqui é o usuário, aula Ubuntu, está no computador, aula Ubuntu. Agora o usuário root, que é o usuário administrador, está no computador, aula Ubuntu. E aqui mudou para certinho. Agora, ó, se eu for lá, vou voltar lá no começo. Se eu for lá e tentar entrar na pasta root, agora eu tenho permissões de entrar nela. Tá? Então, quando você não é um usuário administrador, você tem inúmeras restrições, principalmente de trabalho, para você poder acessar alguns arquivos, tá? Ou algumas pastas também. Bom, continuando. Então, aí no livro, ó, na página 74, ele fala do comando cd, já falei, cd é para andar nas pastas. O comando ls é para listar. Então, se eu sair da pasta root aqui, o ls ele lista, né? Ele lista os diretórios e arquivos que a gente tem. Vamos lá para a pasta. Vamos lá para a pasta aula Ubuntu para a gente poder criar algumas coisas lá. Então, vamos lá para documentos. Tem nada lá. Então, aqui, ó, aí na página 65, ele fala para você criar uma pasta, que é um comando simples, mkdir, e você digita o nome da pasta que você quer criar. E, ó, já tem uma pasta aula lá. Tá? Para remover uma pasta, rm
Ah, peraí. Desculpa, é para remover arquivo. Pronto. Mas não está deixando eu remover a pasta? Um erro na minha pastinha. Bom, outro comando importante é o apt-get. O apt-get precisa para instalação. Então, por exemplo, você vai dar apt-get, install. Vamos ver se ele vai achar o Chrome sozinho. Olha lá. Ele não achou. Tem que ter o caminho, tá? Mas você vai instalando os seus programas. Por exemplo, se eu quiser dar um update, igual aquelas atualizações que eu não fiz lá no começo, eu venho apt-get e update. Ele vai fazer as atualizações para mim. Tá? São algumas atualizações que ele faz, não são todas, né? Vou colocar para não atualizar. Bom, ele terminou a atualização. E aí, aquela atualização é a mesma que eu vou fazer agora aqui, ó. Então, eu vou fazer o upgrade depois, que ele demora. O upgrade é a instalação de algumas coisas, demora muito, tá? Olha lá, ele falou, ele mostra os usuários logados. Estava logado ao Ubuntu e eu estou logado como administrador, tá? O PW dele vai mostrar o caminho. Então, olha lá, estou nesse caminho. E vamos ver o quanto ele tem de memória do sistema lá. Ele está mostrando o comando free. Ele vai mostrar algumas coisas. TF, ele vai mostrar os discos, ó, todos os discos que eu tenho, tá? Ele vai mostrando algumas estruturas ali. Olha lá, eu posso adicionar o usuário também, do the user, eu estou como root, né? De user, colocar aqui o usuário, eu. Agora eu tenho mais um novo usuário. E aí tem também o comando history. Ele mostra todos os que eu digitei até agora, tá? Bom, então, igual a gente falou, tem algumas permissões ainda ali para a gente dar, tem bastante coisa. O Bunker Linux, ele é gigante, tá? Por exemplo, se eu quiser criar um arquivo, eu posso vir aqui, ó, touch, onde eu estou em documento, aula.txt. Aí eu criei um arquivo, agora eu tenho um arquivo aqui dentro. Pra vocês terem uma ideia, tem gente que só programa assim, tá? Agora eu criei, eu vou dar vou usar o Nano. Aí eu posso escrever aqui dentro, aula de Ubuntu. Aula, não, vamos colocar bonitinho. Então, vamos lá. Software, aula 03, parte, Ubuntu. Uso o comando. Pronto. Aí eu venho aqui, dou Ctrl O para gravar e dou Ctrl X para sair. Legal, ó, eu modifiquei o meu arquivo. Vamos supor que eu quero ver o conteúdo dele. Dou o comando cat, aula.txt. Aí ele mostra o que tem dentro do meu arquivo. Tem gente que só trabalha assim, não tem nada gráfico, tá? O Linux Server é só assim. Você vai fazer qualquer tipo de instalação, vai instalar uma placa de rede, é dessa maneira que você instala. Tudo que você vai fazer, você vai trabalhar dessa maneira. Mas, vamos supor que eu quero instalar o Chrome. Hoje, eu não preciso sofrer mais tanto. Eu posso vir aqui, abrir o Firefox, abrir o meu navegador, se quiser internet,
eu consigo instalar até com facilidade. Professor, mas para quem não tem computador, como é que faz? Oi? Oi, Antônio, não entendi a pergunta. Para quem não tem computador? Isso, é tipo assim, não, eu não tô com o computador na minha frente. Como é que eu faço para mim estar vendo sobre isso? Eu tô vendo pelo telefone, né? Porque eu não tô em casa. O Linux, infelizmente, não tem outro jeito. Você só vai conseguir instalar ele num computador mesmo. Não, sim, eu tenho, né? Mas aí eu não tô acompanhando pelo computador, né? Só pelo telefone. Não, aqui agora, assim, é prestar atenção e depois tentar desenvolver a hora que você estiver lá. Eu também mandei mensagem aí, professor, se essas aulas podem ser gravadas, para mim estar acompanhando depois. Todas elas são, só me pedir. Ah, tá. Ah, não, beleza. Ah, não, então beleza. Aí depois quando eu tiver o computador, aí eu consigo acompanhar direto pelo computador, então. Todas elas são gravadas, tá? Tá bom, então, professor. Obrigado. Não, nada. Então, vamos lá. Ó. Aí a gente digita Chrome Download, por exemplo. Olha como é mais simples, né? Facilitou muito a vida. A gente vem aqui, ó. Download de navegador. Aí clica aqui para fazer o download. Tá. Download. Ele já vai reconhecer, ó. Ele reconheceu que é Debian, né? Aceitar e instalar. Aí o Ubuntu também, ele vai gerenciar o meu pacote. Olha lá, por onde eu quero abrir? Quero abrir com o pacote de instalação. Ok. Quanto tempo vai demorar? Vamos ver aqui como é que está. Está baixando aqui, depois ele vai executar para nós. Bom, enquanto isso, enquanto ele vai baixando ali, queria mostrar uma coisa para vocês que é um diferencial da comunidade Linux, tá? Quando você vai estudando Linux, você vai passando um tempo, você vai, quem estuda só isso, eu já fiz muito isso já para tentar, tá? Existem as certificações, tá? Hoje eu vou falar só um pouquinho delas, depois eu vou falar mais a fundo para vocês. A certificação é uma prova que você faz, existem diversas certificações, então tem desde essa primeira, a Essentials. Ele deu uma travada, sem impressão. Caiu a rede. Deixa eu só voltar. Deixa ele voltar. Caiu foi a minha rede. Bom, então, voltando. Então, uma certificação Linux, tá? O que ela vai fazer para você? O que ela quer dizer, né? Uma certificação Linux, ela quer dizer que você realmente conhece daquele assunto. Então, por exemplo, você vai tirar uma certificação Linux aí, qualquer uma que seja, né? Ela vai mostrar, travou foi sim. Ela vai mostrar que você sabe daquele assunto, tá? Então, só abrir aqui. Então, assim, quando vocês forem, vocês, lógico, né, utilizar principalmente o recurso que é certificado, né, ele é muito bom.
A gente usa principalmente, tá? Quando ele vai demonstrar que você entende daquilo, tá? E existem diversos, igual eu falei para você. Tem desde a mais básica, quando você é Essentials, né? Ainda está começando a trabalhar com Linux, até a de engenharia. Você não tem um curso para isso dentro do Linux mesmo, dentro da fundação, por exemplo, lá, né, não existe isso. Eles só se fornecem a prova. É uma certificação que você faz apenas a prova. Então, você vai ter ali que fazer a sua prova de certificação, e se você conseguir tirar a nota, você recebe. Se não conseguir, você perdeu o seu dinheiro que você investiu. Então, por exemplo, uma prova hoje, ela gira em torno de $100 para você criar, mas, às vezes você vai falar, pô, mas é caro, hein? $100 realmente é bem carinho. Só que tem um porém, cara. Se você é um cara certificado, você consegue emprego fácil, desde a primeira até aí. Então, essas duas primeiras aqui, dá para você estudar, dá para tirar legal, assim, nem precisa de tanta experiência assim. Essa primeira é só conhecer algumas coisas. O diferencial também, as provas são em inglês, tá? É um detalhe, esse é um dos detalhes. Então, assim, elas são em inglês, tá? Mas, assim, mesmo ela sendo em inglês, e às vezes você não entendendo muito inglês, essa primeira dá para fazer, que é a Júnior, tá? Tem que ralar, estudar bastante, mas dá para fazer. E aí depois tem a LP1, e aí a LP1 já é mais complexa, mais difícil, né? Já tem que ter um conhecimento bem maior, né? Depois vai subindo, tem a LP2, que aí você já tem que ter muita experiência, trabalhar bastante com Linux para você poder fazer, e aí depois vai subindo mais ainda, vai ficando mais complexo. Aí tem uma, e eu não estou enganado, eu não vou lembrar qual que é, tem uma que só tem 3 no Brasil, que tem ela. Não é nenhuma dessas, é uma outra, ela é designer também, ela é engenheiro, mas só tem 3, essa de cima. Só tem 3 pessoas no Brasil que tem essa certificação. Aí eu estava lendo esses dias sobre um dos caras que tem essa certificação. Ele trabalha na Petrobras e ele ganha 220 mil por mês. Tá? Mas o cara é extraordinário, né? Eles trabalham com grandes servidores da área de perfuração, né? Então ele tem que ter uma cabeça meio de gênio ali, porque a base de cálculo é gigante e também a programação para onde você vai ter que mandar o robozinho também é meio complexo. Aliás, os 200 contos que ele ganha de salário não é nenhuma unha do que aconteceu alguma coisa com alguma máquina daquela. Bom, então, deixa eu ver lá se aquele dos caiu aqui, caiu aqui, né? Caiu o meu download. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é que aí vai instalar, depois você vem aqui, ele instala sozinho, ele só vai te pedir a senha, e aí ele já vai aparecer, se digita Chrome, ele vai aparecer aqui nos nossos programas. Então, é lógico que não são todos os programas que se instalam assim. Por exemplo, quando eu tive que migrar para o Linux aqui, as minhas tentativas, o maior problema que eu tive para poder migrar para o Linux foi o seguinte: tem 2 programas que a gente usa hoje, né, aqui para dar aula para vocês, e ele, por exemplo, o Teams, né, que é o gerenciador, onde eu mando os links para vocês, e eu uso um programa de acesso remoto, que é o TeamViewer. Esses 2 programas, eu só conseguia ter acesso a ele no Windows. Tá? Então, quando vem, eu
quero optar pelo Linux, eu não estava conseguindo instalar. Então, por exemplo, ele não tinha essa opção, igual tem aqui, de você baixar e ele usar um auto-instalador. Eu não conseguia fazer isso. Então, me deu muito trabalho. Mas aí depois eu consegui um seed, que a gente chama, raiz, consegui lá no terminal e consegui instalar os dois. E aí, agora, pelo menos em um dos computadores, eu me livrei desse aqui do nosso querido eu me livrei um pouco do uso aí do nosso, né, aqui do meu querido Windows, pelo menos aqui no notebook, né? No PC ainda vou ter que usar durante um tempo, né? Mas vamos ver até quando, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, sem perguntas? Bom, já que não temos dúvidas, não temos perguntas, vamos trabalhar. Os exercícios podem começar, por favor. Qualquer coisa, é só dar um grito. Professor, qual que é a página? Esses exercícios eles não têm no livro. Eles estão só na tela aí. Você acabou a aula ou não? Tem que fazer os exercícios ali. Professor, mas como é que a gente vai responder aqui pela tela? Não entendi. Se quiser, pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Ou por e-mail, que achar melhor. Professor, então amanhã eu te mando pelo WhatsApp. Por que não faz agora, gente? Tem meia hora ainda. Professor, eu estava desatualizado. Você acha que meia hora dá para achar tudo isso aqui e mandar para você por e-mail ou por WhatsApp? Tudo que tá aí eu já falei na aula. Todos eles eu falei na aula de hoje. É rapidinho, é só colocar a função de cada um. Não precisa ficar demorando muito para explicar o que você entendeu.